Ok. Muito bem, gente. Bom dia. Seja todo mundo bem-vindo. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho com mais uma aula. Eu peço só que vocês se manifestem aí no chat para, em primeiro lugar, saber se estão me ouvindo direitinho. Antes de começar a gravar, eu fiz o teste, mas eu peço de novo que vocês. Valeu, beleza, ok, alguém já disse que está tudo bem. Então, gente, nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar mais ainda o que nós estamos estudando, os termos, né, que compõem uma oração, pensando uma frase como tudo que nós dizemos em português, mas nós estamos estudando tipos específicos de frase, que são as frases em que existem verbos, e aí nós chamamos a frase que existe verbo de oração, e dentro da oração nós temos várias partes que nós podemos delimitar com diferentes funções. Nós já pensamos a função do sujeito, aquilo sobre o que a gente fala, aquela parte da nossa oração que se relaciona com o verbo, com a ação do verbo, ou sofrendo o que o verbo diz, ou praticando o que o verbo expressa, enfim. Nós vimos que existem verbos, né, palavras que dão ideia de ação, estado, fenômeno da natureza, como diz a gramática, né? Mas essas palavras que situam o que eu estou dizendo em primeira pessoa, em segunda ou em terceira, aquilo sobre o que eu falo, com quem eu falo, ou quem fala, e situa no tempo, né? Nós vimos que tem parte da nossa oração que dão informações a respeito de como o verbo se processaria, se é uma ideia de tempo, né? Ano passado, então essa partezinha nós estamos estudando como adjunto adverbial, ou então o rapaz correu rapidamente, esse rapidamente aí é o modo como o rapaz correu, né? Então aí seria um adjunto adverbial, porque modifica, dá uma caracterização, não é? Uma especificação de como é que o verbo se processou. Nós vimos que existem partezinhas da nossa oração que ficam ali, se relacionam com os nomes e dão a esses nomes especificidades, como, por exemplo, o artigo, né? A, que dá o a, que dá ou determina ou indetermina um substantivo, ou mesmo as características, né, das coisas que são os adjetivos, sendo que os adjuntos adverbiais, como a gente viu, eles também se relacionam com adjetivos ou com outros adjuntos adverbiais. Bem, essa minha fala aqui, cheia de terminologia gramatical, ela é só uma síntese do que nós já tínhamos estudado em sala de aula e voltamos a estudar ao longo de mais de 5 semanas, né? De 10 horas aula. E agora nós vamos ver com menos preocupação ainda com os nomes, mas mais ainda focado naquilo que é o nosso objetivo, que é perceber esses termos, as relações entre esses termos e as possibilidades de leitura. Pensar assim, que estudar um texto de história, sem prestar atenção nas datas e, por exemplo, nos adjuntos adverbiais de causa, as datas em que as coisas aconteceram e as causas ou as consequências decorrentes dos acontecimentos, faz com que a gente não entenda nada do livro de história, né? De um texto de história. É isso que eu estou tentando sensibilizar vocês a perceberem, tá? E, por exemplo, se eu vou ler um texto e eu não consigo identificar sobre o que cada parte do texto está falando, eu vou ficar com minha leitura muito prejudicada. Então, o sujeito, essa definição que eu estou trabalhando com vocês de modo didático, como sendo a parte daquilo que eu falo, que é aquilo sobre o que eu falo, que é o meu referente, que nos exemplos simples da gramática você vai ter lá. O rapaz correu. Então, o rapaz é o sujeito, o verbo aí correu, certo? Que já é em si o predicado também. Então, se eu não perceber num texto maior, com um sujeito maior, essa partezinha sobre a qual eu falo alguma coisa, minha leitura está prejudicada, tá? E vocês já fizeram uns exercícios aí, se saíram bem, na medida do que eu fui olhando. Algumas pessoas da turma tiraram dúvida comigo, dúvidas muito qualitativas, dúvidas muito pertinentes, e isso também vocês já estão percebendo, já estão sacando. Então, toda essa minha fala inicial de mais ou menos 5 minutos, ela é meramente esquemática, introdutória para o que nós vamos estudar agora, que é pensar o uso da vírgula na organização desses termos
e pensar as possibilidades de significado que um texto tem. Tá? Adjunto adnominal preposicionado. Sim, porque você tem o que se chama de locução adjetiva. Quem está fazendo essa pergunta aí, olha, por favor, locuções adjetivas, elas funcionam como se fosse um adjetivo, né? Então, vamos dizer assim, hoje não está um dia de sol. Então, dia de sol aí seria o correspondente a ensolarado, né? E seria um adjunto adnominal. Então, esses vídeos que vocês têm na internet que trazem essas frases curtinhas assim, né? Ajudam a entender o fenômeno. E os textos que eu estou lendo com vocês ajudam a aguçar a percepção para sair do modelo que tem na gramática ou do modelo que os professores do YouTube apresentam, né, com frases curtinhas, preparadas para exemplificar, leva vocês a entenderem os exemplos melhor. Então, você pode ter o adjuntado nominal com uma preposição, que é justamente o que vai gerar a confusão com adjunto adnominal com adjunto adverbial. Tá? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentaçãozinha aqui. Eu não tinha ligado minha câmera, né? Mas agora eu liguei. Para dizer um oi para vocês. Digam só se vocês estão conseguindo ver direitinho o slide. Eu vou colocar em tela cheia. Conseguem ver direitinho aí, gente? Sim, sim. O design da clareza textual. Minha expectativa em relação a vocês é sempre a mais elevada, né? De que vocês vão fazer concursos, ou vão empreender, ou enfim. Vão buscar alguma coisa via estudo e que essas aulas vão ser úteis para o futuro nesse sentido. E também para vocês se darem bem no IF e tal, no terceiro ano vão estudar a classificação das orações. Então, lá as orações vão ter função de sujeito, as orações vão ter função de predicado, de predicativo, as orações vão ter diferentes funções de adjunto adnominal, vão estudar as substantivas, adjetivas e adverbiais. Então, se vocês não entendem isso aqui, vocês chegam lá zerados, aí fica bem difícil. Essa aqui já é uma aula de apropriação disso tudo que eu falei. Aí, o que é que eu espero? Esse íconezinho aqui do centro, ele tem a ver com minha expectativa em relação a vocês. É que vocês estejam com lápis e caneta na mão. O chique seria ter impresso essa apresentação que está lá no sistema e estar com ela em mãos fazendo nota. Mas eu sei que ter uma impressora em casa é uma coisa complicada. Eu só vim ter depois dos 30, né? Depois de muito trabalhar. Mas que esteja com papel e lápis na mão para anotar pelo menos esse título e fazer notas sobre ele, certo? O design da clareza textual. O design textual da clareza, como quiserem aí, tá? O que é design? Nós vamos entender design aqui como solução. Vamos pensar assim essa ideia de solução. Então, o site sonoticiaboa.com queria uma marca para divulgar o seu nome, para ficar na cabeça da gente. Ele criou essa representação que eu estou marcando aqui à esquerda, pelo menos para mim à esquerda. Só notícia boa. Isso aí seria um design, uma solução. A NASA queria uma imagem para criar uma marca aí de um projeto coletivo entre vários países e tal. Então, acabou chegando a esse design aqui, a essa solução visual, tá? Que quem fez foi um brasileiro e ganhou o concurso. Então, nesse nosso período de tanta gente morrendo, o pior momento da pandemia ocorrendo aí agora, e as pessoas ainda negando, ainda imaginando que tomando uma medicação vai ficar livre da doença e acaba certamente tendo comportamento inconsequente, imaginando que está imunizado. Vamos ter uma aula mais light, uma aula com notícia boa, uma aula com mais leveza, tá? Então, eu vou pensar com vocês, olha, outra coisa aqui figurada, né, o design. Eu vou pensar aqui a acessibilidade do texto período a período. O que eu quero que vocês botem na cabeça de vocês é que, na hora de vocês escreverem, vocês têm de despertar esses conhecimentos de gramática, não necessariamente pensando, aqui eu vou botar um sujeito, aqui está o verbo, aqui está o predicado, porque isso já está internalizado na mente de vocês. Essa gramática vocês já têm na mente, porque vocês já usam o português, assim como eu uso, perfeitamente bem, tá? Mas, em alguns momentos, na hora de revisar uma redação que você escreveu, na hora de reescrever um texto para aprimorar, por vezes você precisa pensar a acessibilidade de cada parte do seu texto.
Então, eu já vou dizer de pronto, porque daqui a pouco a gente vai correr um pouquinho mais, eu estou me demorando um pouquinho na introdução, mas já já a gente vai mais rápido um pouquinho lendo. Então, eu já digo para vocês, o design textual da clareza é sujeito, verbo e complementos de predicado. Sempre você determina aquilo sobre o que você vai falar e depois você apresenta as informações. E o seu leitor, turma, precisa ver isso claramente a cada parte do seu texto. Sujeito, verbos, complementos, ponto. Sujeito, verbos, complemento, ponto. Sujeito, verbos, complementos, ponto. Esse é o design da clareza que eu gostaria que vocês anotassem aí, como esquema inicial da aula. O design textual da clareza. Sujeito, verbo, complemento. Aí o seu texto vai ficar claro, límpido, tranquilo, tá? Para que esse texto tenha acessibilidade às informações que você está construindo aí, parte a parte, período a período. O que a gente vai ver agora, estudando esse aplicativo aí, que traduz para a linguagem de sinais, estudando aí daqui a pouco, na segunda parte, um texto sobre um aplicativo que ajuda pessoas a saberem quais lugares têm mais acessibilidade ou menos acessibilidade. Por isso eu brinquei aqui, olha. Design está aqui nas marcas, tá? E acessibilidade eu brinquei aqui com o outro texto que a gente vai ler na segunda parte da aula. Então é isso, é isso que é para ficar na cabeça de vocês, é essa síntese e é esse roteiro da nossa aula, certo? Compreender a relação sujeito-predicado, ou seja, a sintaxe sujeito-predicado, na organização dos períodos como fator de clareza. Compreender a escolha entre ordem. Agora, professor, sempre vai ser assim? Não. Vocês estão lendo um monte de texto que não é nessa ordem direta, sujeito, verbo, predicado. Vocês estão vendo muitos textos com tudo invertido. Aí a gente vai estudar na aula de hoje isso. Tá? Enfim, os conteúdos, sintaxe, sujeito, predicado, noção de ordem direta e inversa, as implicações para a leitura e a necessidade de usar vírgula, que é o conteúdo da nossa aula de hoje, tá? E a noção de acessibilidade e o trabalho com design, tá? Quem está me perguntando alguma coisa ali, por favor, reformule, eu não consegui entender, não. Então, vamos acertar o alvo, tá? Esse íconezinho que eu coloquei aqui. Como é que chama esse tipo de ícone? Eu esqueci agora, ó. Tem um nomezinho para esse íconezinho aqui. Estou apontando o alvo para vocês acertarem e sair da aula com essa lição na cabeça, tá? Então, vamos lá. Já fiz os objetivos, já fiz a introdução aqui, agora a gente vai... já revisei a aula anterior, agora a gente vai para a organização do período em sujeito e predicado, sempre. E vocês já escrevem assim, eu só estou tornando mais consciente, tá? As implicações para a leitura é o quê? Mais clareza. Mas quando você muda, professor, quando eu inverto, isso pode ter algum objetivo, algum significado? Sim. Eu vou com base em 2 livros aqui, olha. Deixa eu mostrar para vocês. Eu estou dando uma aula muito à vontade hoje, muito light. Tá? Vou mostrar para vocês essas aulas aqui, esses livros. Aí depois eu retomo a nossa apresentação. Então, esses 2 livros, olha. Comunicação em prosa moderna. Estão conseguindo ver a capa? Dá para ver, sim, professor. Comunicação em prosa moderna. Vou basear minha aula nesse livro. E essa aqui, olha. Nova Gramática do Português Contemporâneo. Não é a melhor gramática, não é a gramática, não é nem minha gramática de estudo da vida inteira de anotações. A minha gramática de estudo da vida inteira é uma gramática escolar mesmo, mais simples do que essa, mas ela é muito completa, eu já estou acostumado com ela há 10 anos, mas como eu não estou na minha casa, eu estou usando essa aqui de empréstimo e é uma gramática boa, uma gramática de referência, tá? É de Celso Cunha e de Lindley Sintra. E esse livro, Comunicação em Prosa Moderna, eu recomendo que vocês leiam esse livro em algum momento da vida. Não é obrigado a ser agora, e é um livro para ter, que vocês devem encontrar na internet. Todos os 2 devem ter como, viu? Vocês são mais espertos do que eu, deve ter alguma biblioteca online que vocês pegam seus livros aí. Certamente eu tenho que comprar, mas vocês podem encontrar isso online. Mas eu recomendo fortemente que vocês leiam esse livro, capítulo sobre parágrafo, para vocês ficarem escritores de altíssimo nível e alcançarem o desejo que vocês tiverem com concurso público, com provas, por aí afora, vida afora, tá?
não é para essa disciplina agora, não. Tá? Então, eu vou voltar para a nossa apresentação e agora eu vou correr mais um pouquinho. Concentrem-se, já anotaram aí o esquema inicial da aula. E agora eu vou avançar aqui de maneira mais objetiva, tá? Comunicação em prosa moderna e Cunha e Sintra é a gramática. É a base da aula de hoje, tá? Hoje eu estou bem leve. Então, pessoal, olhe, processos de categorização, né? Nós já vínhamos, nós já estamos vindo de termos trabalhado a noção de nome e verbo, já estudamos relação sujeito-predicado, complemento nominal, verbal, agente da passiva, relações adjunta-nominal, adverbial, aposto vocativo. Isso tudo a gente já estudou. Então, a ordem direta, o básico que é para vocês sempre terem na cabeça é que vocês vão determinar aquilo sobre o que vocês vão falar. Estou no slide, quer ver? Olhe, é o foco da aula de hoje. O da esquerda a gente já estudou tudo. Depois vocês vão dizer alguma coisa sobre esse sujeito usando um verbo, e dentro desse predicado vai estar tudo isso aqui que a gente já estudou, tá? Complementos nominais, complementos verbais, agente da passiva, aposto vocativo, tudo que você for dizer estará ali no predicado. Professor, necessariamente eu vou colocar sujeito, verbo, complementos, adjuntos adverbiais com seus adjuntos adnominais ali um ao lado do outro, nessa ordenzinha? Não necessariamente. Tá? Estou enfatizando isso para vocês, quando eu for explicar já, fica bem claro na cabeça de vocês. Certo? Então, qual é a diferença de nome para verbo? Tá? Todos os dois podem dar ideia de estado, né? Ideia de ação, de repente. Mas o verbo situa no tempo. Uma palavra que é verbo, ela pode estar, né? Quase sempre está. Para formar oração, ela está no presente, no passado, no futuro. Tá? E os nomes não estão. Os nomes dão características, os nomes dão circunstâncias, o nome nomeia as coisas também, tá? E a relação aqui é circular. Isso aqui eu pediria que vocês anotassem. Isso aqui é útil para ficar na mente de vocês, que alguns, às vezes, ainda têm dificuldade de perceber o que é o sujeito, dependendo da posição em que ele está, tá? Então, o sujeito é aquilo sobre o que eu falo e o predicado, essa seta dupla, eu estou indicando isso. O sujeito, aquilo sobre o que eu falo. E o predicado, o que eu falo sobre o sujeito. Por isso que eu estou dizendo que é circular esse conceito didático com que eu estou trabalhando. Certo? Não é o conceito que vocês vão encontrar nas aulas nem na gramática. Lá eles dão de outra forma, né? O sujeito é aquele que pratica ou sofre a ação do verbo. Como é que se diz? E concorda com esse verbo, né? Em gênero e número. Então, esse conceito aí gramatical, vocês não está errado, eu só estou dando outro. É a parte sobre o que eu digo algo. É a parte que se relaciona com o verbo, sofrendo ou praticando a ideia que o verbo expressa. Pode ser uma ação ou pode ser qualquer outra coisa. Certo? Então, nós vamos estudar relações sintáticas e uso estilístico da vírgula e as relações sintáticas, ou seja, a gramática entre uma parte e outra, o nexo, a associação de uma parte com outra e a percepção dos diferentes sentidos do texto. Já chega, viu? Está introduzindo, para vocês terem um insight quando eu chegar lá para o texto que eu escolhi. Então, vamos lá. Desenvolvimento aqui. Olha só. Brasileiro é um dos 35 inventores jovens do mundo. Lança essa pergunta para vocês aí, que seria em sala em dupla, né? Identifique sujeito e predicado para a leitura. Qual a implicação da organização dos períodos? Tá? Então, veja aí, esse rapaz, Ronaldo Tenório, está aqui, certo? Está no site sonoticiaboa.com. Um brasileiro é o único latino-americano escolhido pelo MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, que é uma referência, né, em pesquisa e tal, como um dos 35 melhores inventores com menos de 35 anos do mundo. Primeiro período, é um parágrafo de um período só. Pode, professor? Pode. Nesse texto aqui de cunho jornalístico, de divulgação científica, pode. Nas redações de vocês, por exemplo, para um Enem, não. Lá façam pelo menos 3 períodos em cada parágrafo. Ronaldo Tenório, aí aqui vai ter um apostozinho, olha. Ronaldo Tenório, aí uma informação aqui. Um jovem empreendedor digital de 30 anos, é um aposto ao nome, é uma informação a mais sobre esse nome, vem entre vírgulas. Já estou trabalhando, né? Os sentidos e o uso de vírgula. Quando eu ponho informação a mais sobre um nome, eu chamo essa informação a mais de aposto.
quando eu posso trocar esse nome por essa informação é um aposto. Quer checar? Checa comigo. Esquece o nome Tenório e lê assim: um jovem empreendedor digital de 30 anos criou. Percebem essa troca? Quando eu posso trocar, é porque eu tenho um aposto. Certo? Um jovem de 30 anos, um jovem empreendedor digital de 30 anos, criou em 2012 o Hand Talk. Aí, olha, mais um aposto aqui, uma explicaçãozinha, vírgula, e eu vou acrescentar uma informação. Vou dizer o que é esse Hand Talk. Um aplicativo que traduz mensagens em português para Libras, a linguagem dos sinais. Então, mais um aposto aqui a Libras, certo? A linguagem dos sinais. Mais um período, e eu estou perguntando, cadê o sujeito, cadê aí o predicado? Certo? Tenório criou um aplicativo que permite que pessoas surdas, jovens, que pessoas surdas levem um intérprete de linguagem gestual para qualquer lugar. Escreveu a jornalista Julia Sklar na revista Meet Review, que fez a apresentação dos 35 jovens e tal, certo? A cada período desse, vocês conseguem identificar o sujeito ou os sujeitos. E qual é a implicação para a leitura, de a gente conseguir identificar o sujeito facilmente? Essa é uma resposta, é uma pergunta muito mais didática, porque vocês já viram e reviram isso comigo, tá? Olha aí os sujeitos. Um jovem Ronaldo Tenório criou. Qual é a diferença desses sujeitos aqui nos primeiros períodos, nos dois primeiros períodos, que são também parágrafos de um período só, para esse último aqui? É essa pergunta e é essa a implicação para a leitura. Vamos dizer que a gente fosse fazer uma prova. A pergunta seria essa. Eu colocaria esse texto e perguntaria: diferencie com base nos seus estudos de organização do período, qual a implicação para a leitura de nós termos os sujeitos, os três primeiros sujeitos, como estão organizados e diferente do último aí. Qual é a diferença? Qual a implicação para a leitura? Essa pergunta, tá? Que leitura eu posso fazer? Por que é que aqui eu tenho a nota aí, gente? Esse trechinho, olha. Brasileiro é o único. Se quiser colocar só o trechinho. Aqui eu tenho ordem direta. Eu tenho o sujeito, logo em seguida vem o verbo e os demais complementos. Nessa parte aqui eu tenho ordem direta. Aqui eu tenho também a ordem direta, apesar de eu ter aqui um aposto entre o verbo e o seu sujeito. Vão aguçando a percepção, porque tudo isso vocês já estudaram. Mas eu tenho o verbo, ou melhor, o sujeito, o verbo e o restante aqui do predicado. Certo? Com uma, a gente chama assim intercalação, igual lá na progressão geométrica, progressão aritmética, vocês estudam termos intercalados, né? Aqui eu intercalo também uma informação. É uma forma de você expandir o parágrafo, expandir a reflexão e passar informações para o seu leitor, tá? Colocar os apostos. É muito importante o aposto. Tenório criou um aplicativo, olha. Tenório é o sujeito, ele pratica a ação aqui de criar, e quem cria algo, um aplicativo, e depois eu vou dar informações a mais sobre esse aplicativo aqui. Tá? Essa informação a mais ela está na forma aqui de adjunto adnominal. Ele é uma caracterização desse aplicativo. Não é qualquer aplicativo, é especificamente um aplicativo que permite que essas pessoas aí levem esse intérprete para onde forem. Certo? Tudo bem? Tudo bem, gente. Todo mundo entendeu que nesses 4 primeiros sujeitos eu tenho o sujeito e o verbo diretamente organizados assim. Agora o último, olha, escreveu. Quem foi que praticou a ação de escrever? Essa é a pergunta, para eu saber quem é o sujeito. Quem é que se relaciona com o verbo aí, praticando ou sofrendo sua ação? Quem escreveu foi a jornalista Julia Sklar, certo? Ela escreveu onde? Isso aqui dá a circunstância do verbo, olha. Escreveu na revista, certo? Uma ideia aqui de adjunto adverbial. Adjunto adv. Adjunto adv. Ela escreveu na revista.
E aqui tem uma observação a mais, restringindo, melhor, explicando que revista é essa. Revista que fez, né? A qual fez a apresentação dos 35 jovens escolhidos. É uma explicação sobre essa revista aí. Certo? Qual é a implicação de eu inverter? De eu vir primeiro o verbo, depois a jornalista e, por último, a revista, nesse trecho. Como é que vocês leem? Alguém poderia escrever aí no chat? Qual é o significado, a interpretação que a gente pode fazer disso? Hein? Conseguem não ver? Deixa eu ver se esse outro slide aqui ajuda. É só a repetição. Escreveu a jornalista. Bem, eu gostaria que vocês colocassem aí na mente de vocês o seguinte. Quando eu digo a revista aqui por último, eu estou enfatizando essa publicação. É a última informação que eu estou dando para o meu leitor aí, fechando o período e especificando o que ela fez. Então, com base aqui em Otto Moacir Garcia, ele diz que quando a gente faz o período invertendo, esse período é um período que ele chama de período rígido, para o tenso, para opor a período frouxo. Quando você simplesmente coloca um brasileiro é o único, Tenório, um jovem empreendedor, criou um aplicativo, Tenório criou, para ele seria o que se chama de período frouxo, não tem maiores tensões. Quando você inverte as informações, você cria uma tensão para o seu leitor e você dá destaque ao que vem por último. Então, digamos que o fato de ter escrito, o fato de ser a jornalista é menos importante do que a revista do MIT. Então, digamos assim, trocando em miúdos, essa forma de escrever significaria assim, nada mais, nada menos do que a revista do Instituto de Tecnologia do Massachusetts, que é famoso no mundo inteiro. Esse brasileiro aí teve a publicação do seu nome lá e dizendo o que ele criou. Certo? Gente, perguntas sobre essa leitura, observações. Tá bem facinho, né? Olha. Aqui é só a repetição do que eu já disse. Escreveu aqui, está invertendo. Né? O que foi escrito vem antes aqui na forma de discurso direto, está entre aspas, né? O que foi escrito. O que foi escrito? Ela escreveu. Escreveu o quê? Escreveu isso aqui, tá? É o objeto desse verbo. Quem foi que escreveu? Eu estou falando sobre quem? Sobre a jornalista. E ela praticou essa ação de escrever. E onde é que ela escreveu? No MIT. Então, veja que essa nossa aula agora, a percepção dos diferentes sentidos do texto, ela é um passinho a mais daquilo que a gente está estudando. Veja que a gramática, ela vai dizer assim para nós, olha, o sujeito e o predicado são os termos principais, quando eu escrevo, quando eu leio. O complemento nominal e o complemento verbal, eles são termos integrantes, eles são obrigatórios de ocorrer ali quando tem um nome que exige um complemento, quando tem um verbo que exige um complemento. Tá? E o adjunto adverbial, ele é um termo acessório, ele pode vir ou não para a frase estar completa. Gramaticalmente, se disser assim essa frase, escreveu a jornalista Jura Sklar e ponto, pronto, ela escreveu isso e ela é uma jornalista, ponto. O destaque estaria na personalidade dela, que nós não sabemos quem é. Mas veja que essa informação de onde foi que ela escreveu, em que publicação, entre aspas, em que lugar ela escreveu, ela é informação tão importante que, aqui com base em Otto Moacir Garcia, o circuito do período se fecha quando ela dá essa informação do MIT. Certo? Que é a revista do MIT. Perguntas sobre isso, gente? É um período tenso quando você inverte. O que é mais fácil para vocês ler? É o período direto ou o período com inversão? Respondam aí, parece que eu estou falando sozinho. Ninguém está interagindo. Pergunta. O direto, professor. No direto, né? Pode falar escrevendo mesmo, viu, se isso intimidade. Viu? É só para eu ver que vocês estão me ouvindo. Ok, turma, beleza? Deixa eu ver aqui o que mais que a gente pode dizer sobre isso. Isso aqui eu já apresentei, olha.
Sujeito, verbo, complemento, ordem direta. Eu recomendo que vocês escrevam assim, dominem essa forma, com toda clareza na cabeça de vocês já têm isso bastante. Depois vocês começam a inverter de acordo com as intenções de vocês. Sabendo que a nossa orientação teórica aqui, olha, Otto Moacir Garcia, a nossa orientação teórica aqui nos diz assim, olha, que o que vem por último é aquilo que eu quero dar destaque para o meu leitor. Certo? Beleza? Agora, vocês espero que não estejam como esse rapazinho aqui, né, cheio de dúvida. E que vocês não escrevam desse modo aqui, que o cara fique com a dificuldade, o sujeito predicado trancado dentro do seu texto, do seu livro, tá? Do seu artigo lá. Tem que ficar claro. Você pode inverter, pode vir um complemento, pode vir um verbo e um sujeito. Os fragmentos que vocês estão analisando, tem alguns que começam pelo complemento verbal. As questões inflacionárias, com acento grave de crase, né? As questões inflacionárias, vírgula, somem-se o desejo de consumo e a dificuldade da indústria para produzir os bens. Então, você começa com o complemento aí para dar essa tensão que o autor quis dar. Alguém pegou esse fragmento para analisar, tá? Pode começar pelo complemento, chegar ao verbo e ter o sujeito. Pode chegar pelo complemento, aparecer o sujeito, depois o verbo, e por aí vai. Pode ter o verbo, o sujeito e o complemento, e aí você vai separando essas partes por vírgulas para organizar a leitura para o seu leitor. Querem perguntar alguma coisa? Perguntem. Está aí o que a gente estudou nesse momento agora. Professor, por um momento eu achei que, por exemplo, o que a gente ia decidir colocar no final do período, eu achei que ia ser aquilo que a gente ia querer dar menos destaque, não mais destaque na hora da escrita. Eu vejo assim, Maria Luísa, que existem momentos em que isso de repente ocorre, sabe? Uhum. Mas a orientação teórica eu já li entendendo que o que vinha antes tinha mais destaque. Eu já li assim, inclusive com vocês. Eu já li assim. Mas a orientação teórica que ele diz assim, de um modo geral, entendeu? Pode não ser. Pode simplesmente não ter nem sequer uma intenção e você não conseguir nem perceber que tenha uma inversão ali por acaso. Mas no período tenso, você pode identificar que a informação mais importante ela aparece ali por último e não é por acaso, entendeu? Então, eu não estou dizendo que quem escreveu essa notícia teve essa intenção. Eu não tenho como adivinhar. Mas eu sei que essa informação sobre o que é o aplicativo já tinha até sido dada no texto. Eu sei que essa jornalista não é uma jornalista tão famosa assim, essa escritora, ou seja quem for ela, eu estou chamando de jornalista sem saber. Essa pessoa que escreveu lá não é jornalista, que é a revista do MIT. Mas de repente né? Que eles contratam um jornalista para escrever. Eu não conheço a revista. Bem, vamos dizer assim, essa pessoa não é uma pessoa ultra famosa. Ela também não está aqui com nenhum cargo. Então, por que essa revista aqui vem aqui por último, quase por último? Eu estou lendo dessa maneira, entendeu? O que eu estou tentando sensibilizar vocês é que na hora de vocês escreverem, vocês podem tornar o seu período tenso, dando a informação mais importante por último. Então, talvez tenha ficado agora mais claro que eu não estou dizendo assim que necessariamente a informação mais importante vem por último. Mas o que eu estou dizendo é que quando você cria realmente um período que você inverte com intenção, você escolhe colocar por último a informação mais importante, porque senão o leitor pode passar por ela e deixar para lá e focar só no que vem no final. Entendeu? Isso tudo eu estou falando com base em Otto Moacir Garcia. Mas não é obrigatório todo texto que tem uma inversão, a informação mais importante está por último, entendeu? Certo, entendi. É isso aí. Agora, o que eu quero sensibilizar vocês é para vocês só inverterem quando tiver esse sentido, entendeu aí? Porque senão você vai criar dificuldade para o seu leitor, porque o design, a solução da clareza é sujeito, verbo e complementos. Você vai criar dificuldade para o seu leitor, vai criar dificuldade para a sua pontuação, e isso sem nenhum propósito, não tem para quê, entendeu? Até já passou um pouquinho, os nossos 3 minutos, eu segurei no começo, porque vocês não estavam em sala, eu vou terminar daqui a um instantezinho mais, tá?
Então está aí, ordem direta, sujeito, verbo e complemento. Tenório criou um aplicativo que permite pessoas surdas tal e tal. Certo? Ordem inversa, verbo, sujeito e complemento. Escreveu... jornalista, ela é jornalista mesmo. A jornalista Júlia Sklar na revista do MIT, na revista MIT Review. Ok? Então aí eu tenho uma inversãozinha da ordem. Eu tenho o verbo, o sujeito e o adjunto adverbial aí, onde ela escreveu. Na ordem direta seria a jornalista Júlia Sklar escreveu na revista do MIT. Tudo claro, gente, para vocês? Tranquilo? Então, invertam quando vocês tiverem essa intenção de colocar a informação mais importante por último. Agora, pode acontecer de você também apresentar primeiro a grande informação que é realmente importante e, por último, ser só uma deixa para o que você vai dizer depois, entendeu? Deu para compreender? Pode acontecer. Mas aí o seu período não é um período tenso, seria um período frouxo aí. Você deu destaque ao que vem de mais importante primeiro. Tá? É isso que eu estou orientando vocês. Beleza? Qual é a implicação para a leitura? O destaque aí na revista do MIT. Você sai desse fragmento que eu estou lendo, pensando, rapaz, os 35 jovens escolhidos aí na revista do MIT tinha um brasileiro. É essa a leitura que eu estou fazendo. Certo? Tudo bem? Então, agora nós vamos dar o nosso intervalozinho, certo? Na volta eu faço a nossa chamada e continuo com o nosso estudo de ordem direta, ordem inversa. Nós já aprendemos que o design da clareza textual é dizer sobre o que eu vou falar, botar o verbo e os complementos enfim, os adjuntos adverbiais, enfim, para completar a minha reflexão. Mas eu posso também inverter essa ordem como uma forma de destacar no final aquilo que é mais importante para ficar na mente do meu leitor quando sair daquela parte do meu texto. Certo? Então, eu vou ouvir alguma pergunta que ocasionalmente vocês tenham e já começa o nosso intervalo, tá?